E aí, meus amigos, até que enfim a seleção brasileira estreou na Copa, mas não estreou muito bem, empatou com o Marrocos em 1-1. Eu vou trazer aqui as falas do Casagrande e do Mauro César Pereira, que vão fazer uma análise bem precisa do que aconteceu na partida de hoje. O Brasil, né, jogou muito mal o primeiro tempo, a Marrocos praticamente dominou todo o primeiro tempo e numa jogada sensacional de Vinícius Júnior, o Brasil empata e acaba terminando a partida em 1-1. Mas vamos lá, vamos ver o que o Mauro César Pereira vai revelar pra gente e o Casagrande também soltou o verbo aí sobre a seleção brasileira. Aproveita aí, se inscreva no canal, deixa aquele like e vambora pro vídeo. Boa noite a todos. Cara, assim, primeiro assim, decepcionante para mim foi o Carlo Ancelotti. Eu coloco o mau futebol da seleção brasileira na conta dele. Totalmente na conta dele. Segundo, você começar com o Igor Thiago, ok. Você vai tentar um modo de atacar, um cara grande dentro da área, um cara que cabeceia bem, forte fisicamente, mas não funcionou o primeiro tempo inteiro. Tira no intervalo e coloca o Endrick. Eu tiraria Rafinha e Igor Thiago no intervalo. E colocaria Endrick e Ryan no intervalo. Faria um ataque muito mais rápido, muito mais agressivo, muito mais jovem, muito mais empolgante, sabe? O segundo tempo, aqui no estádio, a torcida brasileira, a torcida de Marrocos também, no segundo tempo, eles podiam ter dormido, eles podiam ter feito qualquer coisa, sair, comprar pipoca e voltar, que não ia mudar nada. Não mudaria o jogo em nada. E muito por responsabilidade do Carlo Ancelotti. Demorou para mudar, mudou mal, deixou o Rafinha os 90 minutos. O Rafinha não dominou uma bola. O Rafinha não deu um passe. O Rafinha não chutou uma bola. O Rafinha, ele perdeu todas as divididas. Ele não aconteceu pelo lado direito e depois centralizado foi pior ainda. E o Endrick aqueceu. O Endrick lembrou de Jorge Mendonça, né? Em 78. Aqueceu o segundo tempo inteiro e o cara não põe não põe o garoto, que no último jogo fez gol da vitória, que no penúltimo jogo entrou e desequilibrou. Cara, eu não sei o que passa na cabeça de treinador da seleção brasileira, porque não é só o Carlo Ancelotti, o Dorival Júnior fazia a mesma coisa com o Endrick. Qual é o problema? Falta coragem para colocar um garoto de 19 anos de centroavante titular da seleção brasileira. Ninguém tem peito de fazer isso. Um treinador ganhou várias Champions, todas as ligas europeias, jogou 2 Copas do Mundo como jogador, fez parte do grande time da Roma, grande time do Milan. Todo mundo esperando que a personalidade do Carlo Ancelotti fosse a diferença para a seleção brasileira e nem ele tem peito de colocar o Endrick no jogo de Copa do Mundo? Isso aí me desesperou. Mais do que o Igor Thiago, Juca, me desesperou ver o Endrick no banco e não entrar no jogo. Isso eu fiquei desesperado. Do Igor Thiago, e até fica a questão envolvendo a possibilidade de entrada do Endrick, que não aconteceu. Em algum desses momentos, você sente que o Brasil teve uma atuação melhor? Qual que seria a formação que, pelo jogo de hoje, se encaixaria mais com a seleção brasileira para o técnico Ancelotti dar seguimento nessa Copa do Mundo? E se você acha que, claro, a entrada de um só jogador não melhoraria, talvez, coletivamente o time inteiro, mas pelo que faltou no terço final, ainda mais nesse segundo tempo, era necessária a entrada do Endrick, Mauro? Eu acho que houve jogadas ali que, em tese, o Endrick talvez finalizasse para o gol, né? Não dá para afirmar, evidentemente, mas aquela bola que passa do Bruno Guimarães que o Rafinha não finaliza, o chute do Rafinha no passe do Vinícius que ele chuta e o Bono defende sem dificuldade. É possível que o Endrick aparecesse melhor nessas jogadas, né? Não dá para a gente também ter certeza, né? Eu acho que a questão vai muito além da troca de um jogador. A questão é o conjunto. O time como eu falei, é um time embrionário, não tem coletivo. O coletivo é pobre, aí vai ficar tentando no meio campo. Sai o Casemiro do Fabinho. Tira um veterano por outro. Vai fazer o quê? Ele vai proteger, rebater uma bola e tudo, mas vai dar qualidade. Esses jogadores, bem parece que eles já não conseguem mais ser aquilo que se espera do meio-campista. O Casemiro do Real Madrid com o Modric e Toni Kroos, um trio de meio-campo que desarma e joga. Né? Intercepta um passe e joga, e sai para o jogo. Vai ficando difícil, os jogadores já mais veteranos. A equipe adversária é muito jovem, média de idade de 25 anos. Né? Então, as escolhas são realmente complexas ali. O Bruno Guimarães se destacou um pouco mais, o Paquetá me pareceu mal também, um pouco perdido.
A entrada do Paquetá faria muito sentido se fosse ali na combinação com Wesley, a saída desse jogador cortado, que mexeu bastante. Até eu desconfiava que o Paquetá nem começasse jogando por conta disso, mas começou. Então o Brasil teve muito pouco. O Rafinha, hora está na direita, depois vira centroavante, também sacrifica também o jogador. O Rafinha não teve hoje, na maior parte do tempo, a possibilidade de jogar onde ele rende mais. Que ele não é centroavante nem é ponta direita. Ele teria que ter, para ele render mais, acho eu, ele tem que jogar mais livre, podendo se movimentar pelo ataque, a partir da área central, caindo pelos lados, aparecendo, se aproximando. Então, acho que o sistema ainda sacrifica um pouco o jogador. O Matheus entra no jogo até com muita vontade, tentando resolver. Você percebe que é um jogador que perdeu a posição, ele parece querer ali mostrar que não deveria ter saído do time. Enfim, o time é embrionário. O time não tem conteúdo, de fato. Começo do jogo, você percebe o Marrocos troca passe mais organizado, sai jogando, você percebe que os jogadores sabem onde ficar, onde estão posicionados. Chegava com muita facilidade no tempo. Constrói a jogada com facilidade, trocando passe e tal. O Brasil não tem isso. Bola longa, resolve aí, muito pouco. E nem foi aquele time assim, não, eu sei que o Marrocos vai querer a bola, vai me agredir no primeiro tempo, vai marcar alto, eu vou ter o contra-ataque. Não teve também. O gol de transição em velocidade, rápida, com objetividade, foi do time marroquino. No meio da defesa do Brasil. A bola foi enfiada no meio da defesa, entre os dois zagueiros. O Brahim Dias fez o passe no meio, rasgou do meio da defesa. A força foi a mesma Exatamente. Uma jogada que não poderia acontecer. Enfim, eu acho que a gente vai ficar aqui discutindo nomes, mas não é uma questão de nomes, é uma questão coletiva. Eu me acho, concordo plenamente. E aí joga uma responsabilidade. Se o Endrick entra amanhã e não. Contra o Haiti não conta, né? Contra a Escócia, aí precisa de um gol. Entra, não faz, aí vai ser porrada no Endrick. Sabe? Fica essa coisa sempre que o jogador resolve. E hoje não foi pior, porque um jogador resolveu. O Vinícius foi lá e resolveu. O jogo estava muito ruim para o Brasil. O Brasil estava totalmente dominado, não finalizava já há muito tempo. O Brasil finalizou os 20 minutos com o Paquetá e o Vinícius faz o gol aos 32. O Brasil não finaliza nesse intervalo de tempo. O Brasil estava dominado e não ameaçava. Aí, de repente, recebeu a bola do Guimarães, trouxe para dentro, acertou um chute e fez o gol. Quando sai o gol, você fala, pô, peraí, o Brasil estava merecendo. Não estava merecendo o gol. Aí o jogo muda, né? O Marrocos sente, fala, pô, caramba, a gente está dominando o jogo, ganhando de 1-0. O cara vai lá e empata o jogo. É normal, e o time mais jovem. Né? Então, acho que ferimentos leves, se é que dá para chamar de ferimentos leves, ficar no empate com o Marrocos, que foi bom. O Brasil foi bom, poderia ter sido pior. E o gol do Vinícius sai numa hora muito importante, quando o Brasil era dominado, e poderia ter tomado um 2-0 ali. Mas aí o jogo muda, tomou outro caminho, no segundo tempo o Marrocos foi mal. O time recuou muito, não deu a bola, e só foi finalizar no final do jogo. O Marrocos só foi finalizar nos minutos finais. Praticamente não atacou no segundo tempo. E nem assim o Brasil conseguiu realmente se impor. É muito na base da intuição. Vamos lá, e tal, e tenta. Mas falta realmente conteúdo. Acho que o time está muito no estágio muito inicial.